Obra vlog da casa 6G. Se você não estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, depois segue lá o canal do Engemplificando no YouTube para acompanhar a playlist completa desta série. Aqui eu vou estar mostrando para vocês, ó, a instalação do nosso piso cerâmico. A gente instala o piso depois de fazer o nosso forro, justamente para depois que você fazer todo o forro, não ter nenhum problema de você estar colocando um andaime aqui no nosso piso, estar prejudicando a instalação do piso. E um outro item interessante, a gente deixa sempre essa última peça da nossa alvenaria, né, do revestimento da parede, a gente deixa essa última peça sem estar instalada, justamente para depois que fizer o nosso piso cerâmico, a gente fazer a instalação da peça sem que haja nenhum tipo de sobra, né? Sem que haja nenhum tipo de falta de piso aqui na nossa parte final. Porque a gente tem essa questão do desnível, tanto do box quanto da nossa área que não é molhada, né? Então, fica aí a dica para vocês estarem executando sem dor de cabeça a parte do piso cerâmico. Um outro item interessante para estar contemplando é o espaço para a gente instalar a nossa baguete. Aqui a gente vem com uma pedra, já está instalando aqui, que é justamente a pedra que vai vir um box por cima dela. Então a gente vê isso com a marmoraria, vê a dimensão correta, tanto a espessura quanto o comprimento da pedra, para a gente não ter nenhum tipo de problema. Então isso você alinha com a equipe de marmoraria antes de executar o piso cerâmico. Deixa essas informações todas alinhadas, por quê? A gente tem aqui, ó, duas peças cerâmicas. Então o nosso box está exatamente nesse nível. A gente precisa fazer a instalação do nosso box em cima da divisão desses dois pisos, tá vendo? E aqui a gente instala a nossa pedra. E a nossa pedra precisa ter um espaço para fazer a sua instalação, tanto em largura quanto em profundidade. Aqui a gente utilizou uns 2 centímetros de profundidade, que a pedra tem uns 18 milímetros. E a gente deixou também um espaço de 7,5 centímetros, porque essa pedra tem 7 centímetros de largura. Então, são informações que você precisa alinhar e olhar certinho com a equipe de marmoraria. Outra informação muito importante, é claro, no projeto, para você executar um projeto sem dor de cabeça, é você considerar as dimensões que nós temos nas nossas pedras e como que ficaria a paginação. Nesse caso aqui, esse piso, ele tem 1,06 metros, esse piso aqui, 106 centímetros. E aqui a gente tem uma parede de 1 metro, então teve que fazer um recorte ali nesse piso. Então, a parte de recorte fica para o outro lado aqui. Esse trecho a gente vai deixar o nosso piso acabado certinho, porque aqui em cima vai ficar aparente esse trecho. Então, para não ter rebarba, sempre quando a gente corta um piso, deixa eu ver se eu consigo mostrar um aqui, ele fica com a sua rebarba, ele não fica com um acabamento tão perfeito assim quando você corta um piso. Então, é uma observação para você considerar dentro da paginação, projeto de paginação de revestimentos cerâmicos. Então, aqui foi utilizado também esse mesmo sistema. A gente tem aqui 1 metro essa parede, e aqui é uma parede de 1,40 m. Como o piso, se você olhar aqui, ele teve que fazer os seus recortes e suas adaptações para fazer o transpasso, ó, a gente teve que fazer um recorte aqui, depois a gente fez um recorte desse lado aqui, depois a gente tem um recorte para cá, um recorte para lá, e aconteceu a mesma coisa no piso, diferente dessa parede e dessa parede, que a gente desceu um piso atrás do um piso em cima do outro, ó. Então a gente só continuou um piso em cima do outro para fazer o nosso piso do box, certo? Então fica aí de informação para não ter esse tipo de problema durante a execução da obra. E também, cada peça cerâmica tem sua especificação de quanto por cento você pode fazer o transpasse de uma peça na outra. Então você precisa analisar sempre o modelo da peça que você está instalando e como que é o nosso piso. Aqui acontece a mesma coisa. A gente tem as cerâmicas na parede, são 3 modelos de cerâmica diferentes. Aqui a gente também deixou espaço para instalar a nossa pedra, tá vendo? E a nossa pedra também. Aqui são 2 cerâmicas diferentes, essa do box e essa daqui da parede. Então a gente tem aqui nessa junta, se você olhar aqui nessa junta, a gente deixou o espaço certinho para instalar a pedra. Também na mesma dimensão que eu falei do outro banheiro. E aqui, deixa eu mostrar exatamente esse detalhe aqui, ó. Quando a gente instala a pedra, você tá vendo que tem um recorte na pedra? Porque o box é mais baixo do que a área do nosso banheiro. Então, esse tipo de detalhe, esse tipo de dimensão, a gente considera no projeto de paginação, para não ter esse problema. Deixa eu mostrar como que ficaria antes de fazer essa instalação aqui, ó. Obra é assim, tem barulho em qualquer lugar.
Por exemplo, aqui ó, toda essa primeira fiada de piso a gente não instala, a gente considera essa dimensão na hora que está instalando, fazendo a instalação, mas a gente só vai fazer essa instalação depois, na hora que estiver fazendo o piso. Por quê? Aqui ó, a gente tem o nosso rebaixo do box, tá vendo? Ó? É o nosso rebaixo do box. Então a gente precisa considerar na hora que for fazer o enchimento da argamassa, de assentamento, tudo certinho, para a gente não ter nenhum espaço faltando pedra. Então a gente considera a dimensão do nosso piso cerâmico e depois a gente faz um cortezinho aqui na peça para estar instalando igual que eu mostrei para vocês do outro banheiro. Então isso é uma informação que precisa estar contida no projeto de paginação de revestimentos cerâmicos. Utilizar qual é o tipo da peça cerâmica, qual é a consideração de corte, a consideração para você assentar a peça. Cada peça tem a sua especificação, por isso sempre observem isso com o fabricante, com o fornecedor de piso. E é sempre bom estar indicando o modelo, o tipo de peça, a dimensão que você for comprar, a dimensão técnica, né? Não a dimensão nominal, porque a dimensão técnica pode variar seus milímetros e isso no final das contas faz diferença nesse tipo de assentamento, ok? Então se vocês estiverem aí acompanhando o Engiplificando, acompanhando a série Obra Vlog da Casa 6G, sempre trazendo dicas e conteúdos para você fazer obra e projeto sem dor de cabeça. Se estiver vendo pelo YouTube, vou estar deixando aqui a playlist da Obra Vlog, né, da Casa 6G e também o Papo de Obra, a gente fala desde o início de como foi tudo nessa obra, ok? Então acompanha aqui o canal para vocês fazerem obra e projetos sem dor de cabeça.